E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Hoje vamos abordar um assunto interessante e pouco conhecido, que é a estabilização extraordinária de servidores públicos, que ocorreu lá na Constituição de 88, lá em 88 mesmo, redação originária, e que causa reflexos importantes até hoje, tá? Mas antes disso, não sei se você conhece o Revisão PGE, nós trabalhamos com concursos para advocacia pública, tá? E trazemos sempre vídeos aqui no canal. Às vezes vídeo de conteúdo jurídico, coisa que cai em prova como este, às vezes vídeo de análise de edital, de técnica de estudos, enfim. Se você se interessa por concursos e mais especificamente por concursos de procuradoria, te convido a se inscrever aqui no canal, se gostar do vídeo, deixar aquele like. Beleza? E lembrando que encerram essas semanas as inscrições pro extensivo pré-edital AGU, beleza? Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, porque nós vamos falar da estabilização extraordinária e o que acontece quando nós temos um novo plano de cargos e salários com um servidor que foi estabilizado lá pela Constituição de 88, tá? Esse é um julgado bem recente do Supremo, para você ver como esse é um assunto que, embora seja lá de 88, ele tem reflexos muito atuais e por isso cai em prova. Vamos começar do começo, vamos entender o que é essa estabilização extraordinária. Olha só, a estabilização extraordinária está prevista no artigo 19 da ADCT. E ela vai falar o seguinte, olha, os servidores públicos civis, não se aplica para militares, portanto, da União, Estados, DF e municípios, da administração direta autárquica e das fundações públicas, veja aqui, fundações de direito privado, tá? Empresas públicas e sociedade de economia mista ficaram de fora, tá? É só a administração direta e a indireta de direito público, ok? Em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados. Olha só, a Constituição é de que ano? Você sabe, 88, ela é de outubro de 88. Então, quem entrou no serviço público em outubro de 83 para trás, ainda que tenha entrado sem concurso público, foi estabilizado pelo Constituinte, tá? Essa é uma típica regra de transição mesmo, típica norma para estar na ADCT. Mas você sabe, a ADCT, pela teoria que nós adotamos no Brasil, teoria do bloco de constitucionalidade, a ADCT é Constituição. Portanto, esse artigo 19, ele serve inclusive para fazer parâmetro em controle de constitucionalidade, ok? Então, quem estava há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição, aqui ele está falando de concurso público, tá? Ele não citou o inciso 2, mas ele está falando de concurso público, o Constituinte. São considerados estáveis no serviço público. Veja, quem é estável no serviço público, em regra? Quem entra por concurso e cumpre o estágio probatório. É isso. Você entrou por concurso, ainda não cumpriu o estágio probatório, você ocupa um cargo efetivo, mas você não é estável, tá? Agora, quem entrou aqui em 1982, por exemplo, e foi estabilizado pelo Constituinte, não ocupa cargo efetivo, mas é estável, ok? Vamos seguindo aqui no passo a passo. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão. Veja que não é para quem entrou por cargo em comissão, é para quem entrou por um cargo que deveria ser efetivo, deveria ser de fato um cargo efetivo para alguém se estabilizar, mas ele entrou lá sem concurso. Por quê? Ah, professor, isso é inconstitucional. É inconstitucional, mas isso é antes de 88, tá? Antes de 88, o serviço público, se hoje tem uma baguncinha ou outra, na época era só bagunça. Então, por exemplo, teve muito procurador de Estado que entrou antes de 88 sem concurso público, tá? O governador simplesmente indicava. Isso aconteceu muito, principalmente nos territórios, né? Esses estados tipo Rondônia, que são estados um pouco mais recentes, ao invés de ter procurador quando era território, às vezes tinha um advogado do território. E esse advogado fazia o papel de procurador. Aí quando teve a Constituição de 88, estabilizou esse pessoal, ok? A estabilidade especial do artigo 19 da DCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, julgado do STF em 2019, tá? Então veja, quando o Constituinte fala que fundações públicas, a gente entende
fundações públicas de direito público. É assim que o STF interpreta esse dispositivo. Então, as fundações públicas de direito privado, quem estava lá não foi estabilizado extraordinariamente pela Constituição de 88, ok? Lei local pode ampliar o prazo da estabilização extraordinária? Esse aqui já é uma pergunta, vamos dizer assim, um pouco mais avançadinha, aquele concurso que quer colocar uma assertiva mais difícil. E aí, uma lei do estado de Goiás pode falar, olha, é estável quem entrou aqui desde 1990, sabe? E criar um outro parâmetro, isso foi bem discutido na doutrina, tá? E aí, o STF, lá em 2016, através de uma ADI, entendeu que não. Ele falou, olha, o STF entende por inconstitucional norma da Constituição estadual ou lei estadual que amplia a abrangência do artigo 19. Veja que a Constituição estadual também não pode, da mesma forma, tá? Então veja, qual é o nosso marco? 5 anos contados da Constituição de 88, ou seja, outubro de 83, tá? Constituição estadual, lei estadual não pode colocar qualquer outra data. É outubro de 83 para ter essa estabilização extraordinária, ok? E agora chegamos na pergunta final do nosso vídeo, que é o objeto de julgado recente do Supremo, tá? Olha só, caso haja um novo plano de cargos e salários, o servidor estabilizado extraordinariamente será beneficiado? Primeiro ponto que eu quero deixar claro contigo aqui é só uma questão de nomenclatura, para quem não conhece. Plano de cargos e salários é quando nós temos uma lei nova da carreira, tá? Geralmente essas carreiras muito grandes, grandes que eu digo no número de pessoas, número de cargos, tipo professor, policial civil, policial militar, agente de saúde, sabe? Esse tipo de carreira costuma ter esses planos de cargos e salários, em que é uma lei. E essa lei traz uma tabela da remuneração, falando, olha, quem está na classe inicial recebe 2.000, aí quando ele progride para a classe de entrância, não sei das quantas, recebe 2.500, e se tiver uma determinada antiguidade, tem um adicional de 10%, enfim, estabelece lá todas as regras nesse plano de cargos e salários. O ponto aqui é o seguinte, nós temos um servidor que ele foi estabilizado, ele entrou em 82, sem concurso. Aí ele foi estabilizado pela Constituição de 88, tá? Quando tiver um novo plano de cargos e salários, ele vai aproveitar esse novo plano de cargos e salários como se ele fosse ocupante de um cargo efetivo atual ou não? Ele vai continuar com a remuneração dele lá de 82, só sendo corrigida ali pela revisão geral anual. Esse é o julgado, esse é o problema que chegou para o STF. Antes dele, só um adendo teórico, tá? Quando a gente fala efetividade, é o cargo público que é efetivo, tá? Quando a gente fala estabilidade, é o servidor que é estável, tá? Isso é importante porque para você não confundir essas nomenclaturas e não confundir o que você está falando. Então veja, alguém que entrou agora em um cargo público não é estável, mas ele ocupa um cargo efetivo. Tá? E aí nós podemos, através disso, criar essa tabelinha, vamos dizer assim, ó. Nós temos um servidor efetivo e estável. Esse é o caso daquele cara que tomou posse no concurso e tem 3 anos, cumpriu o estágio probatório. Beleza? Nós temos o servidor efetivo e não estável. É o estatutário que não cumpriu o estágio probatório. É você o dia que se tornar procurador, antes de ter os 3 anos. Tem o servidor não efetivo e estável. É desse cara que a gente está falando aqui, tá? Veja que esse estabilizado pela Constituição de 88 não é efetivo porque o cargo dele não é efetivo, tá? O cargo dele é um cargo transitório, temporário, vamos dizer assim, vai sumir com ele, aquele cargo, tá? Mas ele é estável. Por quê? Porque a Constituição estabilizou ele. E nós temos um não efetivo e não estável, que é o caso dos seletistas, tá? Os empregados públicos, beleza? Então o cara que nós estamos falando é o servidor não efetivo e estável. É com base nessa diferenciação entre o efetivo e não efetivo, porém os dois estáveis, é que o STF chegou nessa conclusão aqui, para falar que, olha, é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19. Haja visto que essa regra transitória não prevê o direito à
efetividade. Olha que interessante. Então, quem entrou lá em 82 e foi estabilizado tem o direito constitucional à estabilidade, porque o Constituinte falou isso, mas não tem direito à efetividade. Essa é a interpretação que o Supremo dá para esse dispositivo, por isso que quem foi estabilizado pela Constituição de 88 não aproveita os novos planos de carreira que surgirem daí em diante, tá? Ele continua com a mesma remuneração lá de quando ele entrou, só que sendo corrigida pelo RGA, pela Revisão Geral Anual. Ok, galera? É isso, espero que tenha ficado muito claro esse assunto que, embora não seja dos mais complicados, é bem desconhecido, as pessoas confundem bastante, por isso eu achei bastante útil trazer aqui para você que se prepara para provas de procuradoria. É isso aí e vamos juntos!